eu sou Vanessa Nogueira, sou fundadora e CEO da Think Again, uma escola de educação executiva para líderes de empresas que estão em transformação. Sou também especialista em liderança transformacional. Te ajudo a perder o medo de ser gerente e esse é o quadro Eu Faço Dar Certo. Nesse quadro a gente conversa sobre como fazer dar certo a sua carreira de gerente. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto demais, porque ele é bem difícil, que é como fazer o seu time te falar a verdade. Aqui a gente não vai falar sobre como você utilizar o seu poder ou o seu cargo para pressionar as pessoas a te falarem o que você deseja ouvir. É muito diferente. Nós vamos falar sobre como construir relações com o seu time que te permita ser sincero com eles e também ter de volta posicionamentos sinceros, né? E ter conversas francas e verdadeiras. Para você ter um time de alta performance, para você entregar resultado, é muito importante que você tenha relações verdadeiras. Não tem relações duradouras e times que performam juntos por muito tempo sem que haja verdade nas relações, que haja sinceridade nos diálogos. E por isso eu acho que é tão importante falar sobre isso. Por isso eu acho esse vídeo tão importante. Eu vejo que é muito comum nas relações dentro das empresas que as pessoas entendam as suas posições, os seus cargos, como suficientes para construir relações de confiança. Por exemplo, eu sou gerente e porque eu sou gerente, a pessoa deve me falar a verdade. Eu sou gerente e porque eu sou gerente, eu subentendo que todas as pessoas ali naquela relação me respeitam por causa do meu cargo. E a verdade é um sinal de respeito, então tá tudo certo, né? E eu não acredito que isso é sustentável, né? E construir relações de confiança verdadeiras é muito difícil. Então, se você acabou de assumir um cargo de gerência na sua organização, você vai precisar olhar para a construção de confiança como um processo e entender que você precisa investir tempo para que isso aconteça. Então, não vai acontecer de um dia para o outro. Não é pelo fato de ontem você não ser gerente e hoje você ter se tornado gerente, que hoje as pessoas acordam te respeitando mais, confiando mais em você, falando com você o que elas pensam verdadeiramente. Isso não vai acontecer. É um processo de construção, é difícil e você precisa investir tempo, inteligência e técnica para isso acontecer. Então, bom, porque é tão difícil, como eu falei, é que eu acho que a gente precisa falar sobre isso abertamente e eu vou tentar ajudar você com alguns fundamentos. A primeira coisa no processo de construção de confiança para que o seu time te fale a verdade é entender que existe hoje dentro das organizações, existem normalmente duas agendas. Uma primeira agenda, que é a agenda sobre o que é dito. Então, a primeira agenda é a agenda das coisas que são ditas. Então, aquilo que é combinado. Quando você entra numa reunião ou quando você está conversando com um one-to-one, né, com a pessoa que você lidera, você fala explicitamente o que você precisa, né? Então, a respeito das condutas daquela pessoa e a pessoa fala o que ela vai fazer e aquilo ali é o que é dito dentro daquela relação de trabalho. Mas existe também uma segunda agenda, que é uma agenda do não dito e é sobre ela que a gente precisa falar aqui. A agenda do não dito é a maior causa de desconfiança entre as relações do trabalho. Por quê? Porque o não dito, o subentendido, dá muito trabalho de entender, né? Obviamente, como a própria palavra já diz. Se não foi dito, se não está claro, a pessoa gasta muito tempo interpretando aquelas relações e pensando em que ela deveria, como que ela deveria interpretar aquela palavra que foi dita, que tipo de relação que está por trás daquilo que foi combinado, quais são as entrelinhas com as quais ela precisa se preocupar, como que ela deve se portar
em uma certa reunião, porque de acordo com o que não está sendo dito, o que as pessoas provavelmente estarão pensando se ela se portar de uma forma ou se ela se portar de uma outra forma, porque como ela não tem muita certeza, ela precisa prestar atenção nisso, porque se ela der um passo em falso, ela pode gerar uma percepção que ela não vai ter muito controle sobre isso. Então, isso tudo demanda dos profissionais da organização tempo, que a maior parte das vezes é maior do que o tempo que é investido em produtividade, né? Em execução da estratégia, em foco, em trabalho real, né? Entregas de resultado. Porque demanda tempo mesmo, pensa, tempo mental e também tempo de reuniões, assim, porque a reunião, ao invés dela ser objetiva, quando uma segunda agenda é muito extensa e você tem uma segunda agenda dentro da organização que predomina o ambiente, aquela reunião ela poderia durar 1 hora. Mas as pessoas elas estão tão preocupadas com a segunda agenda que às vezes é uma reunião que demora 3, 4 horas, porque tem tantos não ditos ali que precisam ser gerenciados por aquelas pessoas que estão tentando entender o que as outras pessoas estão pensando, que elas vão falando com medo, né? Elas vão falando com medo e tateando muito lentamente, soltando um pouco o que elas pensam para ouvir de volta do outro o que ele vai pensar, e aí ela solta mais um pouquinho, ela ouve de novo, aí ela manipula um pouquinho porque ela precisa falar de uma forma que ela tem que garantir que aquele outro não vai receber tão mal. Então, esse melindre que acontece nas relações de organizações que têm segundas agendas muito presentes é muito prejudicial para a construção de confiança e é prejudicial também, de uma forma geral, para a produtividade da organização. É muito improdutivo gastar uma parte significativa do seu tempo interpretando possíveis verdades para que então você consiga conversar e falar o que você acha que deve ser feito frente à sua experiência, enfim, né? E as coisas que você está defendendo dentro da organização para entregar o seu trabalho. Então, eu comecei essa conversa falando sobre a segunda agenda porque é muito simples, apesar de difícil, não é fácil, mas é muito simples, assim, muito direto pensar sobre a construção de confiança quando a gente entende que o não dito pode ocupar muito tempo e que ele não é desejado na relação de confiança e por isso ele nos direciona o olhar para o dito. E o que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil construir confiança quando as coisas são ditas, né? Quando você diz o que você pensa, respeitosamente, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de conflito desrespeitoso, eu não sou a favor disso e acho que todas as interações, elas precisam ser produtivas e respeitosas. E nem por isso elas precisam ocultar a verdade, né? Elas não podem ser sinceras. Então é possível você ser sincero ou sincera, falar a verdade com respeito, ainda que aquela sinceridade, a verdade que você está defendendo, né, a sua verdade, não seja a mesma verdade da pessoa com quem você está conversando. Porque conflitos de ideias são absolutamente saudáveis. E esse é o outro fundamento que a gente precisa colocar na mesa nesse momento. Então, entendeu que dentro da organização tem a primeira agenda e a segunda agenda, onde a segunda agenda é cheia de subjetividades, e escolheu a primeira agenda como fundamento da sua gestão. Você vai sempre se ater à primeira agenda, que é a agenda objetiva, a agenda sobre o que precisa ser feito de forma clara e dita, né? Então, sempre escolha se ater ao dito, sem criar muitos melindres do não dito, né? E gastar muito tempo com isso. Você, enquanto gerente, só de você fazer essa escolha de não gastar muito tempo construindo relações não ditas, isso muda a dinâmica do seu time, porque eles vão perceber que com você não tem segunda agenda. Então, faça essa escolha consciente. Vamos passar então para o segundo fundamento, que é o fundamento de falar a verdade, ainda que a sua verdade não seja a verdade do outro. Quer dizer, confiar que a verdade é bem-vinda, ainda que isso signifique ter conflito de ideias, né? E tudo bem, estar
confortável num ambiente de conflito de ideias, onde você posiciona a sua e escuta do outro, ainda que ela seja diferente da sua, e que vocês podem conversar abertamente sobre isso, sem repressão. Então, o que normalmente acontece dentro das organizações, entre líderes e liderados, que destrói confiança imediatamente? A pessoa fala o que ela pensa e ela é reprimida pelo seu pensamento quando o seu pensamento não é o mesmo pensamento do seu líder. Então ela pode ser ridicularizada, ela pode ser diminuída. Então ela é de alguma forma reprimida por aquele líder que não aceita pensamentos diferentes dos seus. E esse é o jeito mais eficaz de destruir confiança. Se você quer destruir confiança, se você quer destruir relações, faça isso, né? Reprima uma pessoa que te falou a verdade, te falou o que ela pensa, né? Exponha essa pessoa, né? Diminua essa pessoa, que você destrói a relação imediatamente, né? Brigue com essa pessoa, ainda que individualmente, né? Reprima essa pessoa. Então, é o oposto disso que a gente precisa construir. A gente precisa construir o entendimento de que a pessoa tem liberdade de falar com respeito, sempre respeitosamente, o que ela pensa, né? Ela tem espaço para se expressar dentro da organização, e ela tem um lugar que ela pode ser ouvida e que ela pode receber uma opinião sincera de volta, né? E aí, esse posicionamento vai ser o principal gatilho para você começar a construir relações de confiança e permitir que a comunicação que você constrói na empresa seja uma comunicação verdadeira, uma comunicação produtiva, né? Lembrando aqui, o tema desse vídeo é como fazer para o seu time te falar a verdade, né? Então, escolha a primeira agenda, entenda que a sua verdade pode não ser a verdade do outro e dê espaço para que a verdade do outro seja manifestada sempre numa relação respeitosa, e escute e coloque as ideias na mesa de uma forma sincera, ainda que haja conflito, porque há oportunidade de construção de confiança no conflito e você pode utilizar disso para construir uma comunicação que seja verdadeira dentro da organização. Ok, e aplicou esses dois fundamentos, vai começar a ficar mais claro, né, para você e para o seu time, como que vocês de fato pensam. Pode ser que você não consiga construir isso, pode ser não. A probabilidade é muito grande que você não vai conseguir construir isso em uma ou duas interações apenas, né? Isso precisa ser um comportamento consistente seu dentro da organização. Então, vai demandar que o gatilho da verdade, ele parta de você. Então, a primeira pessoa que precisa falar o que pensa, e de verdade, é você. É você que precisa colocar a verdade na mesa, se posicionar de uma forma verdadeira, porque quando você fizer isso, é que as pessoas do seu time vão entender que elas podem fazer também. Então não espere que as pessoas do seu time vão começar a te falar sinceramente as coisas que elas pensam, sem antes você dar o exemplo. Quem vai colocar o tom disso e de várias outras coisas, né? A liderança é isso, né? Você se portar dentro da organização de uma forma que você deseja que as pessoas espelhem. Então você precisa estar sempre atento a isso, né? Ou atenta a isso, né? De como você está se portando, porque você pode ter certeza absoluta que o seu comportamento vai ser o comportamento que vai refletir o comportamento do seu time. Então, você precisa falar a verdade, né? Falar o que você pensa. E aí eu vou dar um exemplo que deixa isso muito claro e que eu gosto muito dele porque ele é um exemplo de entrevista. Então, ele vai te ajudar a dar o tom do seu time até antes da pessoa entrar para o time, né? No processo seletivo, que é muito importante. A pessoa vai escolher estar com você já conhecendo o seu modelo de gestão e ela vai vir se aquele modelo de gestão realmente fizer sentido para ela, né? Um modelo verdadeiro, né? Um modelo de gestão transparente, que é o seguinte. Olha, se você já tiver tido essa oportunidade de entrevistar alguém para o seu time, você vai reparar que a maior parte das pessoas, elas entram para uma entrevista muito preocupadas em falarem o que você, que está entrevistando, deseja ouvir. Então você faz uma pergunta e a pessoa tem uma narrativa que ela constrói, que é a narrativa que mais se adequa ao que um profissional, um líder, né, um gerente, deseja ouvir em diversas situações. Então normalmente é uma narrativa mais genérica, uma narrativa que fala sobre as virtudes, é uma narrativa um pouco
até rasa, né? Assim, sem muita profundidade, sem muito detalhe, que vai utilizar um pouco da superficialidade para conseguir contar uma história que é bonita, né? Que é atrativa, que combina com aquela posição que está em questão, né? Para a qual a pessoa está se candidatando, e ela vai entrar com essa narrativa na conversa e ela vai conduzir uma parte grande da entrevista de acordo com as perguntas que você fizer, se atendo a essa narrativa que conta o que você, como gerente, né, daquela organização, quer ouvir, né, que é a pessoa que vai contratar esse candidato ou essa candidata. Nesse momento, é uma excelente oportunidade para você colocar o tom que você gostaria que aquela conversa seguisse. E você pode informar isso para a pessoa. Você pode informar isso de que a narrativa, que você entende que a narrativa que ela está contando é uma narrativa que faz sentido, mas que você espera conhecê-la um pouco mais para além daquela narrativa. E aí eu vou te dar um exemplo de como conduzir. Então a pessoa, você está entrevistando, e aí você pergunta, o que você deseja, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o direcionamento da carreira que você deseja para si, né? O que te move profissionalmente? O que você deseja conquistar, né, profissionalmente? E como que você enxerga o seu papel aqui dentro da organização? E essa jornada profissional que a gente tem para te oferecer, como que você enxerga ela te levando até o lugar que você deseja atingir profissionalmente, né, no seu futuro? E aí a pessoa vai te falar, vai te contar um pouco sobre ela e vai te falar, olha, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito do que é o negócio da empresa e eu acredito que faça muito sentido para mim, porque eu estou num momento de desejar uma mudança de carreira e eu acho que essa mudança vai ser muito bem feita se eu fizer essa escolha, se eu estiver aí com vocês. Eu acho que eu posso agregar bastante com as minhas competências ao cargo que está aberto aí na organização e eu gosto de trabalhar pela empresa e quero muito fazer o melhor e entregar muito resultado, então eu acho que vai dar muito certo. Então a pessoa ela falou de uma forma bastante genérica. Aí o que você que está conversando pode falar? Você pode falar, olha, eu entendi, faz muito sentido o que você está me dizendo, eu acho que realmente o seu perfil profissional, né, até aqui, mostra que você tem competências que vão agregar muito aqui, mas eu sinto que você está falando o que eu desejo ouvir, quando na verdade eu gostaria que você me falasse o que você pensa realmente, como você se sente, como o que você almeja, sinceramente, porque eu acho que esse tipo de conexão é uma conexão saudável. Eu só vou conseguir entender se a jornada que nós temos aqui na empresa é uma jornada que faz sentido, né, para você, se você me contar sinceramente o que você deseja, sem se preocupar muito com o que eu quero ouvir, mas se preocupando muito com o que você quer mesmo. E me contando sinceramente quais são os seus desejos. Assim a gente vai conseguir se conhecer melhor. Percebe que é respeitoso? Você pode levar a pessoa ao entendimento de que você deseja uma relação sincera desde o início e você dita esse tom já na entrevista e a pessoa já começa a entender que naquele ambiente é um ambiente que ela pode se expor e expor suas vulnerabilidades, que ela não vai ser julgada por isso, ela provavelmente vai ser valorizada por isso. E é isso que você, como líder, espera. E que não tem jeito nem de continuar uma conversa de seleção se a sinceridade não for posta na mesa. Na hora que você comunica, isso é muito poderoso. Você comunica por trás dessa forma de conduzir uma entrevista a cultura, o que você acredita, a sua valorização de uma primeira agenda em detrimento de uma segunda agenda, a sua necessidade pela verdade, né? A sua opção por relacionamentos verdadeiros. E isso é muito poderoso. A pessoa, normalmente, o que acontece quando você se posiciona dessa forma na entrevista é você dar o tom do que você gosta e a partir disso a pessoa saber se ela gosta daquele ambiente ou ela não gosta, sinceramente. E se ela não gostar, tudo bem também, né? Somos profissionais e livres, indivíduos com nossos desejos e desde que a nossa forma de
trabalhar, né, como líderes, esteja expostas desde o início. A pessoa que você está entrevistando também se sinta livre para expor a forma de trabalho que ela gosta e vocês entendam um ao outro nessa interação, fica tudo bem, né? Porque se ela vier, ela vem confortável, né? Sabendo para qual é o lugar que ela vem. E você também, né, fica satisfeito ou satisfeita de trazer uma pessoa que está alinhada com a cultura que você deseja para aquela organização, né, e para o seu time. Então, e se por acaso não for, não der match, né, é bom também, né, porque essa pessoa entende que aquela organização ali não é para ela não vai trabalhar feliz ali e ela tem a oportunidade de ir para um outro lugar e buscar outro lugar que seja mais adequado ao seu desenvolvimento individual e profissional. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque ele é bem recorrente e ele traz uma luz, assim, coloca muita clareza, né, nesse processo de contratar a sinceridade desde o início. O que normalmente acontece, o que é um exemplo do que não fazer, né? Então, o que acontece normalmente nas organizações é que nessa primeira entrevista a pessoa fala e aí ela fala assim, gasta bastante tempo criando aquela narrativa e aí você escuta e aí depois você vai tentando fazer perguntas para ver se você consegue aprofundar um pouco naquela narrativa que é mais rasa que ela criou e aí você vai gastando muito tempo, às vezes vai gastando 1 hora, 2 horas de conversa para você conseguir chegar em algum ponto que você subentendeu o que aquela pessoa falou a partir daquela pergunta que você fez para poder aprofundar num discurso que estava raso demais. E aí você gasta tempo e continua fazendo análises em cima de subjetividades do não dito, porque você não quis falar abertamente o que você busca daquela relação, né? Que você está vendo que aquela pessoa está criando uma narrativa mais rasa porque ela está com receio de falar o que ela pensa e ela está moldando aquilo, aquele discurso para se adequar ao que você pensa. E aí, porque você evita essa sinceridade de início, você já constrói uma relação de subentendimentos desde o início, né? Desde a entrevista, desde o momento que a pessoa escolhe ir para a organização e você escolhe tê-la ali no seu time. Então, eu acho que isso não compila, né? Assim, nem em termos de produtividade, nem em termos de construção de confiança. E por isso, desde a entrevista é uma excelente oportunidade de você se portar de uma forma sincera para colocar o tom aí dentro da organização. Bom, então é isso. Recapitulando, vamos lá. Dica de conduta. Quer que as pessoas, você deseja que as pessoas do seu time te falem a verdade? Então, opte pela primeira agenda, sempre em detrimento de uma segunda agenda de subjetividades. Entenda que, ainda que a sua verdade seja diferente da verdade do outro, está tudo bem falar a verdade. Coloque a verdade na mesa, apesar do medo do conflito, e escute. E construa confiança a partir disso. Faça entrevistas que dite o tom da sinceridade que você espera para o seu time desde o início da jornada daquela pessoa dentro da organização e dentro do seu time. Seja o exemplo que o seu time precisa para dizer a verdade. O seu time vai espelhar o seu comportamento. Se você disser a verdade primeiro, eles vão entender que aquele ali é um ambiente que eles também podem falar a verdade. E não puna de forma alguma as pessoas por falarem a verdade e o que elas pensam dentro da organização. Encontre formas de estimular pensamentos que sejam alinhados à estratégia da organização e que sejam verdadeiros também com a verdade daquele indivíduo, né? E dê espaço para que aquele indivíduo diga o que ele pense de fato, ok? Tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a fazer com que seu time te fale a verdade e, por consequência, ter um time de ainda mais alta performance, mais coeso, com confiança, um ambiente de trabalho leve, tranquilo, para que você seja um excelente gerente ao longo da sua jornada profissional. Um abraço e até mais!